Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Salve, salve, querida audiência da Rádio Cultura. Está começando mais um Brasília é mesmo ovo, gravado nos estúdios Beto Capi. A convidada de hoje é a cantora Joana Duá. Eu sou Eric Moraes e ao meu lado, Clarice Martins. Oi, ouvinte. Nossa convidada, Joana Duá, é cantora, compositora, professora de canto e técnica vocal. Com uma longa carreira que começou há mais de 3 décadas com o reggae e rock do Mascavo Roots, Joana Duá percorreu o mundo fazendo música brasileira, cantando em inúmeros países, morando em várias cidades. Como intérprete de música brasileira finíssima, Joana se apresentou com um sem fim de grandes artistas, de Rosa Passos a Milton de Holanda, de Ginga a João Bosco, além de sua carreira solo com discos lançados e de estar encabeçando mais um projeto lindíssimo, o Estradar. Seja bem-vinda, Joana. Super obrigada. Vamos começar ouvindo música Escotilha. Começamos ouvindo Escotilha, faixa do disco de 1994 da banda Mascavo Roots, da qual fazia parte nossa convidada de hoje, a cantora Joana Duá. Joana, começando, já que a gente ouviu essa música, começando nessa parte da sua história com a Mascavo, conta qual foi a importância, como você chegou
a participar da banda, mas principalmente para o que você levou dessa experiência para o seu trabalho profissional como carreira artística mesmo, né? De conhecer a produção musical, conhecer o mercado da música. Foi um pouco isso que você está dizendo, né? Assim, o começo de tudo, na verdade, foi aquele meio clássico banda da escola. E a gente meio que se conheceu por ali. Eu fui convidada para participar do que foi a semente do Mascavo, que era o Cravo Rastafari, uma banda de cover de Bob Marley. E eles precisavam de uma backing vocal. E aí me chamaram, eu aprendi o repertório que eu não sabia e a gente começou a fazer muito show em Brasília. E naquela época, muito show em casas, no Lago Sul, e festonas grandes e tudo. E essa coisa começou a funcionar muito e a gente se empolgou e aí a gente começou a compor juntos. E aí, todo mundo muito sério, com 18 anos de idade, resolvemos fazer assim 3 vezes por semana ensaio, de 4 horas de duração, para compor. E a gente passou meses fazendo isso e a gente fez um disco. E que foi o primeiro disco do Mascavo, que acabou sendo contratado pelo selo dos Titãs, o Banguela, que teve como produtores o Nando Reis e o Carlos Eduardo Miranda. E a gente, assim, foi um pouco um susto, porque a gente de repente estava junto das bandas que a gente mais curtia, né? E foi a galera toda para São Paulo por causa do selo gravar esse disco, aquele momentaço, assim, né? Naquela época, a gravadora ainda era uma coisa muito densa que produzia a carreira do artista, né? Então, assim, ser contratado por uma gravadora que era, né, um selo da Warner, era uma coisa assim, a gente, pronto, a vida está feita, né? Vamos comprar uma casa para a mamãe. Então, foi super legal. E aí a gente viajou o Brasil, aí a gente abriu para muitos artistas, abrimos para Planet Hemp, Chico Science, Jorge Ben, Titãs, Pato Fu. Cara, foi uma super experiência de mercado fonográfico, muitos clipes e MTV pra caramba, que era aquela época que bombou a MTV, né? Então foi uma delícia, na verdade, de início de vida profissional. E agora, já pensando na sua carreira mesmo, você andou pelo mundo e morou por aí também. Morou um tempo no Rio e em São Paulo. Queria que você contasse pra gente sobre essas duas cidades. O que aconteceu na sua carreira em cada uma delas, assim, os projetos, os discos, o tipo de som que você fazia em um e em outro, por que Rio, por que São Paulo, esses momentos da sua carreira. Bom, eu voltei de Nova York depois de pouco mais de 4 anos que eu fiquei por lá e fui para estudar, mas acabei me formando e ficando cantando na noite. E voltei para o Brasil meio sem querer, assim, no sentido de não ter sido muito de propósito, né? Não era que eu não quisesse totalmente, mas na verdade aconteceu um tropeço no meio do caminho aí. E aí eu acabei ficando em Brasília e tentei ficar em Brasília, que é onde a minha família estava, por 1 ano. E aí senti que o mercado não ia acontecer nada, eu comecei a ficar muito dura. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, casada já com um músico de Brasília, e a gente decidiu, ele tinha ido na frente e falou, cara, aqui é o lugar, vem para cá que aqui você vai trabalhar. E eu, de fato, cheguei no Rio de Janeiro e no momento em que estava muito forte o movimento da Lapa. E eu sempre cantei samba, né? Samba sempre fez parte do meu repertório, da bossa nova, do samba jazz, mas samba sempre, né, foi um pouco a minha formação também. E aí eu dei uma mergulhada nesse lugar do samba e fiquei lá, assim, uns 4 anos cantando na Lapa bastante, assim. E que foi uma outra escola, né? Porque a estrutura de você, de repente, não estar em Brasília ou não estar em Nova York escutando samba, mas estar no Rio de Janeiro. Tocando com quem é do samba,
com quem se forjou no samba, com quem, na verdade, você fica aprendendo o tempo inteiro tudo de novo. Você fala, então é isso aqui que é samba, né? E então para mim foi incrível, assim, o Rio de Janeiro nessa época. E aí, depois de um período fazendo bastante esse repertório de samba, eu montei uma banda porque eu sempre tive também essa pegada de samba jazz, né? E aí eu queria fazer uma coisa que expandisse um pouco, porque eu estava me sentindo meio restrita no meu gosto. E aí a gente montou um trabalho que foi um trabalho bem alternativo para o que a Lapa estava fazendo na época. A gente encontrou uma casa que era o Semente, e o Semente é uma casa muito importante para a cultura do Rio de Janeiro, e para os artistas de médio porte como eu, assim, era uma casa onde a gente se ouvia, se conhecia, se encontrava, e de vez em quando aparecia um Chico Buarque para ouvir, de vez em quando aparecia um Ginga, coisa, sabe, assim, mas aí, assim, eram noitadas com o Djamandu, noitadas com os maiores músicos da cidade, com grandes artistas, então assim, foi uma experiência incrível. Eu cantei, assim, fiz uma temporada, assim, eu acho que mais de 3 meses, todos os sábados com essa banda, e virou um movimento também bonito, assim, né? Porque era uma alternativa ao que estava acontecendo do lado de fora. Inclusive, é curioso porque esse trabalho que eu fiz no Rio de Janeiro foi um trabalho que eu ia lançar, eu tinha acabado de gravar com esse grupo, e aí um produtor que ia muito no Semente chegou um dia lá para mim e falou assim: Joana, eu tô com uma grana de uma empresa que eu quero, na verdade, fazer um disco seu. Aí eu falei, pô, Papai Noel, fora de época, né? Falei, uai, da onde isso, né? E aí ele falou, pô, tenho te assistido, eu sou um cara que faço isso, eu já lancei um disco do Toninho Horta, já lancei o disco do João Donato, que foi indicado pro Grammy, e eu quero gravar um disco seu, mas eu quero escolher a banda. Aí eu dei aquela desanimada, né? Porque eu falei, bom, minha banda é essa aqui, né? E aí ele falou, mas você pode lançar o seu disco, só deixa eu lançar primeiro, deixa eu ser o seu primeiro disco que eu quero lançar, e você lança esse seu depois. A banda que eu tenho para te sugerir Aí quando ele começou a falar os caras, eu quase caí para trás, assim, que era o Arismar do Espírito Santo, o Erivelton Silva, o Jamil Joanes no baixo, assim, Fernando Merlino, que era um cara, era uma banda, a banda da Leni Andrade, assim, sabe? Era uma galera muito, assim, incrível. No samba jazz, pensando no Brasil, era como se eu, entendeu? Pegasse a galera que... Aí eu falei sim, né? Sim, muito obrigada, né? Aleluia. E aí fui para o estúdio e gravei o Dá Licença. Então o Rio de Janeiro significou muito esse momento de lançamento de um trabalho, que a minha sensação é que no Rio de Janeiro, em Nova York, antes de chegar no Rio, lá no Rio, Nova York, eles são tão assim protecionistas em relação à própria cultura, que você, no máximo que você conseguir, se você conseguir lançar um trabalho seu, você vai ser um world music, entendeu? Assim, numa prateleira meio... O nicho, né, do jazz americano. É muito difícil você ser um artista que grava um disco, lança um disco e bomba uma carreira se você não estiver fazendo jazz. Especialmente em Nova York, mas, né? E então, quando essa chegada no Rio e a possibilidade de gravar um trabalho era tipo começar a montar um pouco de uma personalidade artística que foi se montando nesses 4 anos em Nova York, em Hong Kong, não sei o quê, como intérprete, como crooner na noite, e de repente pensar uma coisa esteticamente que era o que eu queria fazer, uma letra que eu queria falar, uma coisa que, né? Ou seja, eu acho que o perfil de artista começou a se desenhar de um jeito mais meu, assim. O Rio significou isso. Vou resumir São Paulo. São Paulo é um lugar que eu estudei muito. É um lugar que eu cheguei a me sentir desafiada pela qualidade e excelência dos músicos. E por ser uma cidade que todo mundo parece que quer mais, correr atrás e melhorar. Então, quase foi meio que natural voltar para a academia. E aí eu fiz uma especialização e depois fiz um mestrado. E tive uma filha. Então,
coube também para esse momento, que era um momento mais e menos palco, menos coisa. Mas ainda assim projetos aconteceram, né? O Música de Montagem foi um deles. Legal. E só por curiosidade, nesses outros lugares, no Rio, sobretudo em São Paulo, você chegou a trabalhar com artistas de Brasília lá? Encontrou a galera lá? Ou não, então, foi outra coisa totalmente diferente? O Hamilton de Holanda morava no Rio de Janeiro. Eu fui convidada uma vez para cantar com o quinteto dele e a gente fez esse show com eles lá numa casa que ele estava fazendo, acho que era quinzenal, convidando artistas. A gente fez uma noite da música brasiliense no Democráticos, um dia com muito artista de Brasília, com Rogerinho Sete Cordas, André Vasconcelos, Gabriel Grossi, não sei se o Hamilton estava nessa, mas Daniel Santiago, que era o meu marido na época, guitarrista. Mas não era exatamente um lugar em que os músicos de Brasília estavam. A gente estava um pouco assim, com vontade de se misturar, sabe? Eu acho que o Rio era isso um pouco para todo mundo que estava lá de Brasília. Legal. Mais um bloco de música para vocês. Agora, Cobra Criada. Sururucu, de Galajacu, Butia, comadre, posta de pirarucu, de Galacaju, barata cascuda, gruta de viúva negra, caranguejeira, saúva, coruja, rastro de jararucu, jarara coral, piranha, calunga, diaba, de panda, retrai, de carataí, traíra, de dente de dar, de cada dentada que dá, casco do cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chicara no cadê você, sussurra no bote que dá, horário de cobra suga e sai, cada de cobra amor não dói, horário de cobra suga e sai, cada de cobra amor não dói. Sururucu, de Galajacu, Cutia, comadre, posta de pirarucu, de Galacaju, barata cascuda, gruta de viúva negra, caranguejeira, saúva, coruja, rastro de jararucu, jarara coral, piranha, calunga, diaba, de panda, retrai, de carataí, traíra, de dente de dar, de cada dentada que dá, casco do cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chocada no cadê você, sussurra no bote que dá, horário de cobra suga e sai, cada de cobra amor não dói, horário de cobra suga e sai, cada de cobra amor, calunga, diaba, de banda, retrai, de carataí, traíra, de dente de dar, de cada dentada que dá, casco do cará, urujuruá, mordida no maracujá, de cobra criada no mar, chocada no cadê você, sussurra no bote que dá, horário de cobra suga e sai, e cada de cobra amor não dói, horário de cobra suga e sai, cada de cobra amor não dói.
Se o céu descolorir e a paisagem derreter, se o mar virar carvão e o chão se erguer, se uma estrela despencar, se Antares se esconder, se a cidade ruir, há de me encontrar enfim, tão calma assim, tão quase em paz, tão quase em paz. E se o ar se empedrar e a chuva corroer, o olhar virar sabão e o sol ranger, há de me encontrar enfim. Porta acima lá do céu se abriu, espalhando um cinza que não era cor. Era dor demais pra essa beleza que deixou. Foi o tempo, sim, senhor, que revelou. Sorrateira pode surgir e cravar as garras no chão, como vem qualquer dor de onde não se espera. Se não quebra o que te restou, cada passo que te valeu, gira a roda pro que tem debaixo da terra, vira céu. Porta acima lá do céu se abriu, espalhando um cinza que não era cor. Era dor demais pra essa beleza que deixou. Foi o tempo, sim, senhor, que revelou. Sorrateira pode surgir e cravar as garras que vão, como vem qualquer dor de onde não se espera. Se não quebra o que te restou, cada passo que te valeu, gira a roda pro que tem debaixo da terra, vira céu. Liga pra alguém, pede ajuda. Liga pra alguém, pede ajuda. Parece que ela tá sangrando, parece que ela tá sangrando, leva embora. Corre com ela, isso não pode ser normal, leva embora ela. Corre com ela, rápido, vai com ela, se você não sabe o que está fazendo, vai embora. Leva embora, deixa ela fazer. O que está acontecendo? Você está fazendo, você não está fazendo, você não está fazendo. Agora a gente vai chegar lá, quando for dizer que é hora, manda recado não. Encontra a sombra, fuça o medo, dilacera sem perdão. Quero ver quando o bicho rondar
vira bicho pro bicho comer, vira o bicho pro bicho pegar ou morrer. Quero ver quando o bicho rondar, vira bicho pro bicho comer, vira o bicho pro bicho pegar ou correr, morrer. Eu quero ver quando o bicho rondar, vira bicho pro bicho comer, vira o bicho pro bicho pegar ou correr, morrer. Eu quero ver quando o bicho rondar, vira bicho pro bicho comer, vira o bicho pro bicho pegar ou morrer, morrer, morrer. Ouvimos primeiro Cobra Criada, de João Bosco e Paulo Emílio, faixa presente no disco Dá Licença, lançado por Joana Duá em 2007. Na sequência, Melancolia 1, de Sérgio Molina e Kleber Albuquerque, presente no disco Música de Montagem de 2018, também com a voz de Joana. Por fim, Bicho Encantador, presente em disco homônimo de 2021, composição de Milena Tiburcio e de nossa convidada de hoje, a cantora e compositora Joana Duá. E, Joana, você poderia falar pra gente sobre seu processo artístico, assim, como compositora e arranjadora, mas também o processo de pesquisa e formação de repertório que você faz? Assim, sabe uma pessoa apaixonada por música, que fica escutando música e fica pesquisando e conhecendo, e aí dá a sorte de fazer o que ama, e aí conhece pessoas, e conhece compositores, e conhece cantores, e conhece instrumentistas que admira, e aí vai conhecendo o trabalho deles, que vão apresentando outros trabalhos. Então, minha vida como cantora é uma vida de pesquisa, um pouco espontânea e um pouco por minha conta, né? Eu também tenho uma pesquisa de música brasileira do Brasil para trás, né? Que é muito parte da minha formação também. Eu adoro descobrir, redescobrir, né, coisas e trazer também. Mas eu também tenho bastante prazer nesse lugar, assim, de apresentar novas pessoas, né? Porque eu sinto que tem um pouco esse lugar, assim, do mercado, se é que tem um mercado pra gente, assim, de médio porte, né? Que não tem vazão. Então, eu, por exemplo, faço um trabalho com os meus alunos e tal, muito de falar assim, conhece fulano, conhece ciclano, conhece essa cantora, conhece esse cantor, você tem que conhecer. Olha isso aqui não vai aparecer na televisão, tá? Isso aqui, ó, você vai abrindo essas portas nas agregadoras aí que você quiser, nos Spotify, nos coisas da vida, e ele vai acabar te levando para o amigo dela, que é amigo que é também compositor, e você vai acabar conhecendo muita gente boa, muita gente, assim, impressionantemente boa e completamente desconhecida, né? Então, assim, estou falando de grandes intérpretes mesmo, quando se trata de canção, de música brasileira. Estou falando de grandes compositores e grandes letristas e baita instrumentistas e arranjadores. Né, porque a gente é uma geração assim também que a gente está perdendo essas grandes referências, né, da música da MPB, e essa galera está morrendo e a gente está meio órfão, e claro que a gente vai ficar meio órfão porque eles fizeram um pouco pra gente o desenho do Brasil na cabeça da gente, né, assim, só que tem legado, e tem legado com continuação, e tem coisa bonita acontecendo. Então eu acho importante que essa pesquisa seja uma coisa também de todo mundo que curte música, e quase todo mundo curte, né? Então, sabe, ser um pouco mais curioso do que está sendo simplesmente oferecido para você, né? Pelo algoritmo, ou até pela discografia da família, né? Tentar... O meu processo que você falou, assim, como compositora, é um processo muito... A minha relação com o processo criativo sempre foi um pouco desopilada, assim, meio sem grilo. Principalmente porque eu acho que eu comecei muito nova. Então eu fazia umas coisas assim meio intuitivas, os 4, 5 acordes que eu sabia no violão, e eu escrevia pra caramba e falava dos meus amores, das minhas rejeições, dos meus abandonos, era tudo muito nesse lugar. E depois de um tempo, a composição virou um lugar para mim de
salvação, assim, sabe? Aquele lugar onde você, na verdade, precisa, quando você está com uma opressão interna tão grande, com uma dor ou com um sentimento, uma paixão, que é quase insuportável. E aí a minha forma de não ficar maluca é compor. E escrever e fazer uma canção é quase como se fosse assim, uma necessidade, entende? Então, não é uma coisa muito constante. Por um período eu me disciplinei mais. E engraçado que a pandemia, eu fiz parte de um coletivo super interessante, chamava Nossa Música, que era uma curadoria do Benjamin Taubkin e da Julia Tigel, lá de São Paulo, e eles juntaram uma galera, que era a maioria de São Paulo, mas uma galera do Brasil, e eles faziam duos, e era assim, a pessoa ligava e falava, quero oferecer uma música para minha mãe, aniversário dela, o nome dela é Dona Marilda, ela tem 80 anos, ela adora doce de abóbora, e ela tem 7 netos e faz uma música para ela. O aniversário dela é daqui a 15 dias. Aí a gente tinha 2 semanas, esse duo com uma pessoa que você nunca tinha feito música, e aí você se juntava e você tinha que fazer uma música, entendeu? Porque a pessoa, inclusive, já pagou. E aí ficava aquela pressão. Então, cara, foi um exercício super interessante, né? Que é esse outro lugar de você decidir que você vai sentar e vai compor. Então foi uma outra experiência muito interessante. De vez em quando eu me boto nesse lugar de novo. Acabou o projeto, infelizmente, a gente queria dar continuidade para isso, mas eu fiz algumas coisas das quais eu me orgulho até. Bacana. E agora a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto atual, Estradar. Você está acompanhada nesse projeto pela Paula Zimbres, que inclusive foi a nossa primeira convidada de todas. Que legal. Pela Tanise Silva, pelo Rodrigo Bezerra, os dois também já passaram por aqui. E também no processo pelo Lula Galvão, né, o célebre. E então contar um pouco sobre a escolha desses artistas que te acompanham e sobre a proposta do projeto, escolha de repertório, enfim. Sim, o célebre mesmo, né? O Lula é demais, cara. Ele é muito assim, aquele cara, eu escutei muito a Rosinha, né, a Rosa Passos, quando eu estava em Nova York, muita saudade do Brasil, e eu ficava escutando o swing da Rosa, né, e os discos dela com o Lula, rachei de ouvir, assim, né, imitava muito ela para aprender as divisões, e ele sempre foi uma referência para mim também, como arranjador e violonista, né, e harmonizador. E quando eu estava em Nova York, eu conheci o Lula lá. Eu cantei por mais de 3 anos no inferninho que tinha lá, e tinha uma noite brasileira, e a gente fazia toda segunda-feira essa noite brasileira, e ele um dia pintou lá, e eu fazia umas 2 músicas do disco dele, que era Ari Barroso, Rosa Passos e Lula Galvão, e a gente tentava fazer inclusive um arranjo meio parecido que ele tinha gravado. Ele tomou um susto, né, cara? Nunca imaginou, eu acho, chegar no inferninho, Nova York, tá lá uma galera tocando, entendeu? E aí já teve simpatizou comigo por conta disso, e eu era muito fã já, e ele estava indo normalmente acompanhar o Ivan Lins, que fazia temporadas no Blue Note, que era na esquina de fora desse lugar quando a gente se apresentava. E eu assistia, assim, as noites seguidas, assim, né? Porque era uma banda fenomenal. E o Lula tocava cavaquinho. Então eu amo o Lula dessa época, e antes dele saber que eu existia, muito antes. Depois eu construí uma relação com a Rosinha Passos, e meio recentemente eles fizeram um show de duo no Clube do Choro, e a Rosa tem um pouco essas maluquice. Ela, no meio do show, sem me avisar, ela me chamou: Joana, sobe aqui, vem, tipo um show de duo, super intimista. Eu falei, não acredito que eu vou quebrar, né, o que eu vou cantar? Ela já estava cantando uma música, no meio da música ela teve a ideia de me chamar e continuou a música. No solo do Lula, ela falou, sobe aqui para cantar essa música. Aí eu fui lá na beira do palco e não sabia a letra da música que ela estava cantando. Eu conhecia, mas eu não sabia a letra. Aí eu desci assim, fiquei de costas pro público para ninguém ver, e olhei para ela e falei assim, Rosinha, essa letra eu não sei. Ela falou, sobe que eu vou te dar a cola.
porque ela é malandra. E eu subi, cara, e fiquei lá meio de lado, assim, e ela falava a letra pra mim e eu cantava. E ela falava o verso, a música inteira. Olha a adrenalina. E aí a gente morreu de rir, o Lula sacou totalmente e tal. Ficou aquele climão. Depois, no final do show, voltei, cantei uma que eu sabia, graças a Deus. E aí fui embora feliz da vida. E depois de um tempo, eu falei com o Lula, Lula, fiquei pensando em chamar você para fazer um projeto depois que a gente, né? Eu já tinha cantado com ele também uma vez, a Rosa me convidou, já era um projeto mais organizado, com ensaio, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. E aí eu falei, cara, eu tô com tanta vontade de fazer um projeto com o Lula, será que eu tenho coragem de ligar? Aí liguei pro Rio, falei, Lula, desde aquela canja lá que eu tô com vontade de fazer. Ele falou, tava esperando você me ligar, pra gente fazer logo uma turnê internacional. Eu falei, pô, vamos nessa então. E aí eu chamei ele para fazer o Estradar, que é, na verdade, um pouco um chute esse projeto é um chute um pouco nessa voz que fica um pouco na cabeça dos artistas, assim, tem que fazer uma coisa para tocar na rádio, tem que fazer uma coisa conhecida, tem que fazer uma coisa, assim, saco cheio disso, sabe? E assim, por que eu não posso simplesmente, né, fazer? Quem é que está dizendo que não pode? Né? Resolvi não ouvir as vozes do além. E gravei um disco, na verdade, assim, a gente está terminando, né? Fiz um projeto, a gente fez alguns shows que são músicas com artistas consagrados, inclusive tem música de Chico Buarque, tem música de Gilberto Gil, mas tem umas coisas, por exemplo, de um ex-aluno meu, uma composição do Chico Oliveira, tem uma canção toda instrumental com vocalize só do Filó Machado. Tem um artista brasileiro que mora há muitos anos na França, que é o Márcio Faraco, e eu gravei uma dele também. E tem uma galera nova, Douglas Germano, de São Paulo, né? E que é um cara sambista da pesada, assim, que a Elza Soares gravou também, um cara maravilhoso. Então tem uma galera conhecida, uma galera desconhecida e basicamente o repertório lado B. Eu tô amando fazer, eu gosto muito disso, é resultado de pesquisa. Então as pessoas às vezes falam para mim assim, cara, eu não conhecia nenhuma música, mas eu adorei conhecer todas, porque eu gostei de todas. Já achei vocês, achei sua lista no Spotify, tô seguindo. Então eu acho que é um jeito também de quebrar um pouco as expectativas, que eu acho que tem a ver com a minha forma de entender um pouco o meu lugar, assim, como artista. Eu não acho que tem que ser só chamego. Acho que de vez em quando tem que dar uma provocada, sabe? E só por curiosidade, nos shows não tinha percussão nem bateria. No CD também não vai ter? Vai ser esse arranjo? Vai ser? Cara, eu vou te falar o seguinte, essa pulga tá atrás da minha orelha porque eu resolvi fazer, quando eu concebi o projeto, sem percussão e bateria, porque eu queria muito um lugar da voz super protagonista, né? E às vezes a gente briga um pouco, né? Porque não tem botão de volume na garganta, você briga um pouco, né? Dependendo do batera. E olha que eu sou uma apaixonada por bateria e percussão. E tem uma coisa na minha formação muito ligada ao ritmo. Eu gosto muito de instrumento de percussão, eu gosto muito de batera e eu aprendi muito com baterista. Os bateristas que passaram na minha vida foram tipo grandes professores de música para mim. Até tem uma coisa curiosa, que tinham os caras mais velhos em Nova York, os brazucas já cansados de guerra, mas aqueles caras que tocam muito, né? E tinha esse batera, o Portinho, e eu era novinha, né? Eu tinha 23 anos, assim, e aí a gente tocava 3 vezes por semana numa churrascaria chique, assim, brasileira, que só dava americano, basicamente, porque era super cara. Mas a gente tocava, fazia 3 noites por semana lá. E eu me lembro assim que o pianista, que era o Cidinho, que foi um cara que foi arranjador do Djavan, do primeiro disco do Djavan. E o Portinho, o Cidinho dava assim uma listinha no guardanapo e falava, aprende essas 3 aqui para a semana que vem. Então meu repertório foi aumentando
Esse era um mestre do piano. E o Portinho na bateria ficava: Joaninha, samba é pra frente, pensa pra frente, a cantora tem que vir aqui comigo, tem que ir um pouquinho antes da minha baqueta, aqui na caixa, pra frente. Cara, ele foi um cara que me formou muito nesse lugar do samba. E então, assim, eu tenho paixão por batera. Por isso, agora que a gente gravou e tudo mais, eu estou começando a pensar na possibilidade de talvez botar um percussionista ou um batera nessa gig. Mas ainda não decidi, não. E tem planos futuros aí para o próprio Estradar ou outros planos? O Estradar precisa de estrada, né, velho? Assim, para cumprir a sua missão no mundo. Eu tô tentando agora os editais todos para poder, né? Eu acho que Brasília tem um pouco esse lugar que é limitado em algum sentido de você para os projetos artísticos acontecerem, né? Ele vai até um lugar, eu sinto que tem uma formação de público, tem uma formação da classe empresarial, são vários âmbitos assim que precisam amadurecer mesmo, para a gente poder ter um espaço que acolha essa quantidade de músico foda que tem nessa cidade e cantoras incríveis, compositoras incríveis, sabe? Assim, tem muita gente boa aqui, né? Eu adoro o trabalho da Gaivota Naves, eu adoro o trabalho da Cris Pereira, da Ana Reis, eu adoro o trabalho da Paula Zimbres, da Tanise Silva, né? Eu adoro o trabalho do Rodrigo Bezerra, eu adoro o trabalho do Hamilton Pinheiro, do Pedro Almeida, do Misael Silvestre, do Oswaldo Amorim, Cara, é muita gente incrível, né? A Orquestra Pizindim, gente, maravilhosa. E agora já estou também assim, né? Porque minha cabeça inquieta, tem o Estradar e eu já estou com a cabeça também numa gafieira aí que eu estou a fim de montar para sacudir um pouco esse esqueleto meio careta do brasiliense que só quer o mais do mesmo. Vou tentar oferecer, em vez de ficar reclamando, oferecer o que eu posso. A gente aqui, todo o programa é isso, tipo, o que tá faltando nessa cidade? Por que tanta gente boa e a galera tem que sair e tal, mas vamos que vamos. Vamos chamar a próxima música A Bênção. A bênção que toca lá tá no pelô. A bênção que toca a flauta no metrô. A bênção tamborim mirim da beija-flor. E o velho bombardino do interior. A bênção quem primeiro batucou em algo oco por dentro. A bênção quem primeiro tirou música do sopro do vento. A bênção quem primeiro conseguiu resumir o sentimento na frase musical que pôs no ar. A bênção que salga o couro do tambor. A bênção que funde o ferro do agogô. A bênção operário que faz o motor. Que move a polia e gira o lixador. A bênção ajudante que afia a ponta do estilete. Para o artesão equilibrar um sopro de um clarinete. A bênção carpinteiro que montou a porta de um cavalete. Aonde o luthier vai trabalhar. Bença quem suou, suou pro meu som suar. Oh, bença
suou, suou pro meu som suar. Oh, 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 pensa quem suou, 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 suou pro meu som suar. Oh, 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 pensa quem suou, pensa quem suou pro meu som suar. Oh, pensa quem suou, 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 suou pro meu som suar. Oh, oh, pensa quem suou, 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 suou pro meu som suar. Oh, pensa quem suou, suou pro meu som suar. Não tenho para a cabeça somente o verso brejeiro, rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro, olerê. Não tenho para o coração somente o ar da montanha, tenho a planície espinheira com mãos de sangue e façanha. Olerê, olará, não tenho para o ouvido somente o rumor do vento, tenho gemidos e preces rompantes e contratempo. Olerê, olará, olerê, lará, tenho pra minha vida a busca como medido, encontro como chegada e como ponto de partida. Oh, não tenho para o meu olho apenas o sol nascente, tenho a mim mesma no espelho dos olhos de toda a gente. Olerê, não tenho para o meu nariz somente incenso ou aroma, tenho esse mundo matadouro de peixe, boi, ave e homem. Olerê, olará, não tenho pra minha boca sagrados pães tão somente, tenho vogal consoante e uma palavra entre dente. Olerê, olará, olerê, lará, tenho pra minha vida a busca como medido, encontro como chegada e como ponto de partida. Não tenho para o meu braço apenas o corpo amado, e assim sendo descruzo na rédea, no remo e no fardo. Olerê, não tenho para minha mão somente acenos e palmas, tenho gatilhos e tambores, teclados, cordas e calos. Olerê, olará, não tenho para o meu pé somente o rumo traçado, tenho em
improviso no passo e caminho pra todo lado. Olerê, olará, olerê, lará. Tenho pra minha vida busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Tenho pra minha vida busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Ouvimos primeiro A Bênção, de Celso Viáfora, em interpretação por Joana Duá e Rodrigo Bezerra. Por fim, ouvimos Ponto de Partida, de Sérgio Ricardo, apresentada no programa Estúdio A, da TV Senado em 2024. A interpretação ficou a cargo de Paula Zimbres, Tanise Silva, Rodrigo Bezerra, 3 de nossos já convidados, e com a voz da idealizadora do Projeto Estradar, nossa convidada Joana Duá, a quem agradecemos demais pela presença. Obrigada, gente. Adoro essas iniciativas, tudo super legal. A gente precisa disso, né? Esse é um jeito que a gente arruma para dar vazão, né? Ao que a gente tá... Porque o artista não é só a obra final, né? É o meio do caminho pensante, é o meio do caminho cambaleante, né? Pensando e querendo criar e querendo, na verdade, dar alternativas, né? Para a secura do mundo, né? Falando em Brasília. Cabe muito dar uma olhadinha nos paladares. Acompanhe nossa convidada pelo Instagram Joana Duá Voz e pelo site joanaduá.com.br. E para encerrar, Brasília é mesmo ovo? Cara, Brasília é um ovo em alguns aspectos e é imensa, um ovo quebrado e aberto, escorrendo para muitos lados, né? Só precisa deixar escoar, né? Mais. Então eu acho que a Brasília eu acho que tem 2 lados, né? O ovo fechado e o ovo quebrado, né? Mas talvez seja assim, é um ovo. Vocês ouviram Brasília é mesmo um ovo, hoje recebendo Joana Duá.